E por onde vocês andam na apostila? O que vocês estão fazendo ali? Todos vocês. Hã? Por onde vocês andam na apostila aí? Eu saber o que vocês estão fazendo. Atividade 46. Eu tô na vida. Depois que terminar pior, é quando tem que entregar as atividades. No final, né? Hã? Eu já falei? Uma data assim? Eu tinha uma pergunta de novembro também, mas eu tinha visto 30 de novembro. Vocês foram. Vocês viram em algum lugar, deve ser verdade. Mas são todas confusas, pelo menos para mim, da graduação. Porque estenderam um calendário em alguns lugares, em outros não. Aqui não, né? Aqui não, você faz matéria fora. Não estendeu nada, então. Aqui não, mas todos os lugares sempre, cada um tem uma data de 15. Tá filmando, vai falar isso agora, né? Sei lá, sou ansioso. Hã? Sou ansioso. Normal. Normal. Nada que ninguém já tivesse notado. Ah, nossa, ansiedade, desespero. Bom. Vocês estão, o salário então, eu tava com papel ali, deixa eu abrir aqui. Só para enganar você tinha que dizer. Bom, na verdade, de conteúdo mesmo, né? Se a gente for olhar onde a gente está, né? Eu estou achando que eu já não vou fazer isso, mas a gente estaria entrando na seção 4, né? Que tem a parte de minimização sem derivadas. Mas aí eu estava olhando agora ela de manhã e acho que está tudo tão bem explicadinho aqui que acho que eu vou deixar para depois. Quem tiver já nessa parte, acho que a maioria da parte não chegou. Você está aqui? Não? 45, 46? Você já chegou? Então, como eu falei, quem já avançou até esse ponto aqui, tudo bem, não tem problema. Mas se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Depois eu explico ele em detalhes. Quem não chegou ainda, tudo bem, vou dar mais um tempo aí para o pessoal chegar, porque não fala muita coisa. Bom, aluna que eu nunca vi na vida. Eu já dei aula de outra matéria para eles. Isso aqui nem sabia. Tá? Enfim. Então, eu acho que eu vou deixar, pelo menos por hoje, para quem quiser ir avançando, não tem problema. Acho que essa parte, principalmente essa parte aqui do Simplex, está muito bem, está muito detalhada a explicação. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando para quem já chegou nessa parte. Chegou nessa parte. Quem tiver antes, tiver dúvida sobre o que vier antes,
Como eu disse, eu agradeço que vocês perguntem alguma coisa, porque eu acho que vocês não perguntam nada e tem um monte de coisas que são importantes e que vocês deixam passar. Deixam passar com medo de que sejam perguntas triviais, e não são, em geral, perguntas triviais. Perguntas gerais são difíceis, mas eu vou aproveitar hoje para falar de uma coisa que eu acho que também... Hoje o que eu vou explicar vai ser... A maneira como eu vou fazer vai ser um pouco específica de Júlia, mas não é uma coisa específica de Júlia. É uma coisa importante, eu vou mencionar, porque eu estou recentemente submetendo um artigo com um aluno, o Andrew, e a revista está pedindo agora, e as revistas, em particular as revistas que têm parte computacional, estão pedindo agora que você disponibilize as coisas de uma maneira totalmente reprodutível. Então, isso envolve uma série de cuidados, e são cuidados que até são importantes para todo mundo que está fazendo scripts e programas na vida cotidiana, que se você toma esses cuidados, não só é mais fácil depois para você dar essa informação para a revista, como é mais fácil para você mesmo reproduzir o que você fez, né? Então, eu vou dar algumas, eu vou falando o que a gente, são coisas que a gente mais ou menos tem a costume de fazer, mas vou mostrar para vocês como a gente faria para obter um ambiente completamente reprodutível. No caso, em Julia, que tem uma certa particularidades que eu acho que é particularmente fácil. Se você vai fazer a mesma coisa em Python, você tem que usar umas ferramentas externas, você tem que usar Docker, um negócio assim, que eu não sei o que é. O Carlos sabe, depois ele pode ensinar. Fez cara de que ele sabe fazer. Falaram ontem sobre... Falaram na reunião no CPI, o Brenner estava comentando sobre isso. Para você poder acessar. Você tem que comprar algum código importante, aí às vezes a sua versão... Se o sistema operacional não tem essa versão, aí você utiliza o Docker virtualmente para poder... Então, se você vai, em geral, nas outras linguagens, isso em particular, Julia é muito bom, assim, tá? Mas nas outras linguagens, você vai ter que usar uma coisa que é um Docker, que vai criar um ambiente virtual na sua máquina, e você vai poder rodar exatamente a versão do Python que você rodou, e a versão dos programas compilados que você rodou, e a versão dos pacotes que você rodou, etc. Mas, como isso é uma coisa importante, em geral, em termos até organizacionais, assim, para vocês fazerem, eu vou mostrar para vocês como fazer isso em Julia. Pelo menos a logística vai dar uma ideia para vocês de como é que você teria que fazer uma coisa similar em outras, usando outros ambientes, tá? Em particular, ele mencionou aí programas compilados em outras linguagens, né? Em particular, Julia tem... Se você tem pacotes compilados, isso aqui nem é o que eu ia falar, mas se você tem pacotes compilados com outras linguagens, os pacotes, você pode criar um pacote de Julia que vai disponibilizar aquele binário para todas as plataformas que você gostaria de usar o seu pacote. Isso tem uma maneira padrão de fazer isso, que é usando esse repositório IgG Drasio aqui, que eu não sei por que chama assim, mas que você tem uma maneira, o que você fornece para esse ambiente aqui é um makefile para quem não sabe o que é um makefile, é uma série de instruções de como compilar o seu código, por exemplo, de Fortran, ou de C, ou de Rust, ou o que for. É uma série de instruções de como compilar o seu código. Você fornece essa série de instruções aqui para esse repositório, e aí ele vai gerar binários para todas as plataformas normais. Todas as plataformas normais. E o que acontece? Por exemplo, a gente tem um pacote que faz isso, né? Então, vou dar um exemplo disso. Se vocês veem aqui na letra S, dá um exemplo, tá? É um pacote que a gente fez. Cadê o slide? Ok. Ok.
Vou mostrar para vocês. A gente, por exemplo, desenvolveu, isso aqui é só porque o Carlos mencionou, a gente desenvolveu esse pacote aqui, que é um pacote para calcular estrutura secundária de proteínas. Então, se você pega uma estrutura de uma proteína, que é uma estrutura tridimensional, né, do PDB, do Protein Data Bank, que é uma estrutura determinada experimentalmente, você pode querer saber onde tem alfa-hélices, onde tem folhas betas e tal. A gente não desenvolveu o método para calcular a estrutura secundária a partir da estrutura. Tá? Esses são os dois métodos padrões para fazer essa conta da estrutura calcular onde tem uma alfa-hélice, onde tem uma folha beta. Então, não é nossa intenção implementar esses métodos, né? Onde a gente vai usar as implementações, que essa aqui é uma implementação dos mais, sei lá, feita pelo grupo aí. E o que a gente fez foi criar um pacote de Julia, que é esse pacote aqui, que você vai usar ele de dentro do Julia para calcular a estrutura secundária de uma proteína. Só que esse pacote vai chamar, por baixo do pano, essas bibliotecas que estão escritas, acho que uma é em C++, a outra é em, não lembro, Fortran, as duas em C++, não lembro, mas são bibliotecas implementadas em outras linguagens. O que é um ponto interessante da história é o seguinte, que essas bibliotecas aqui, se vocês olharem para o código do Protein Secondary Structures, que é esse código que a gente desenvolveu, primeira coisa, ele vai ter como dependência, se vocês olharem aqui, ó, só conferir se eu estou compartilhando a tela. Tá, ele vai ter como dependência, ó, isso aqui são as dependências do meu pacote, tá? Tá lá no project.toml. Ele vai ter como dependência um pacote que chama dssp.jll e um pacote que chama stride.jll. O que são esses pacotes aqui? Esses pacotes aqui são pacotes que disponibilizam o binário, o código compilado desses outros programas para eles serem usados de dentro do pacote de Julia. Isso aqui, se vocês instalarem isso no computador usando Windows, ou no computador usando Mac, ou no computador usando Linux, você não vai perceber simplesmente. Esses binários vão ter sido compilados para todas as plataformas já, e você vai automaticamente baixar eles sem perceber e usar, e tá usando esses binários por baixo do pano, de uma maneira muito transparente para o usuário. Então, você vai usar o pacote que a gente desenvolveu, que é esse Protein Secondary Structure, sem perceber que está usando os binários correspondentes dessa plataforma. Aí ele falou que ontem lá numa reunião lá do CP de computação, mencionaram que com Python você precisa criar um Docker para botar os binários correspondentes dos códigos que você está usando. Aqui, por exemplo, o DSSP, nesse caso, ó, eu estou falando que eu estou usando a versão 4.4.0 desse pacote aqui, porque tem uma versão compilada dessa versão do pacote DSSP que está, de fato, já linkada a essa versão do pacote Protein Secondary Structures. Então, tem uma maneira, né, de criar esses pacotes aqui, ó, o DSSP está aqui, pode achar, que seria um script de Julia. E aqui não vou entrar em detalhes, tá? Mas se você tem um pacote em outra linguagem, em Rust, ou em C, ou não sei o quê, você pode criar um script em Julia que você diz, olha, de onde você tem que buscar esse pacote, tá? Esse pacote você vai buscar desse repositório do GitHub, tá? Especificamente desse commit, desse repositório, estou falando especificamente dessa versão, e você está dizendo, olha, eu quero ler esse pacote DSSP, e aqui embaixo vai ter o makefile, tá? Então, aqui para quem tem um pouco mais de familiaridade com programação, vai reconhecer esses comandos ou não, mas basicamente está dizendo assim, ó, como é que eu faço para compilar isso aqui num computador com Windows? Então, você vai criar lá como compilar no Windows. Como é que faz para compilar num computador da Apple Darwin? Então, compila desse jeito. Como é que faz para compilar em Linux? Vai estar escrito como compilar e as instruções de compilação desse pacote para cada plataforma. Aí você fornece esse script Julia, que inclui o makefile, para essa plataforma aqui, e ele vai gerar, e ele vai compilar em todas as plataformas para você e disponibilizar esse pacote para todas as plataformas com binário compilado. Tá? Então, aí, se eu quero usar agora esse pacote aqui, esse DSSP, em Linux ou Windows ou Mac, eu não preciso ir lá no repositório deles, baixar, descobrir como é que compila, fazer a compilação, não preciso fazer nada disso, porque isso já foi feito por baixo do pano
e depositado como um pacote regular de Julia. O pacote regular de Julia chama dssp.jll, tá? Vai ser gerado automaticamente esse pacote, e esse pacote vai ficar disponível para ser usado, ó, se agora a gente for lá no source do meu pacote, que é esse aqui, você vai usar esse pacote normalmente. Cadê? Não, está dentro do, aqui, ó, DSSP. Tá? Então, eu vou usar ele como se fosse um pacote normal de Julia, e esse pacote DSSP.jl nos fornece uma coisa que é o executável correspondente a todas as plataformas. Tá? Então, na medida que eu criar isso é o que a gente vai fazer agora, né? Na medida que eu criar um ambiente, por exemplo, mesmo que tenha esse pacote aqui, que usa binários de outra linguagem, quando eu criar um ambiente para a Julia, que eu estou usando uma versão específica do Protein Secondary Structures ou uma versão específica desse pacote, eu automaticamente já estou linkando os binários correspondentes corretos para tudo que eu estou usando. Então, isso aqui acontece por baixo do pano em várias coisas que você faz quando você está usando em Julia. Por exemplo, se você está usando álgebra linear, você está usando o BLAS por baixo do pano, você está usando a MKL por baixo do pano, você está usando alguma biblioteca dessas de álgebra linear. Isso aqui está feito para essas bibliotecas também. Então, parece que você está usando um pacote que é de Julia normal, mas, na verdade, ele tomou conta já de compilar para a sua plataforma, você baixou aquela versão compilada para a sua plataforma e está usando sem perceber. Com versões específicas que você pode manter de maneira completamente reprodutível quando você criar um ambiente, como a gente vai fazer aqui. Tá? Então, o que a gente teve que fazer, né? Por exemplo, eu vou criar, sei lá, um aqui. Hoje acho que ia rolar. Dia 9 do 11. Tá? Então, se eu vou, como é que a gente teve que criar esses scripts para fazer eles totalmente reprodutíveis, né? Então, eu vou entrar aqui num... Vou aumentar a letrinha aqui para ficar melhor. Eu vou criar um diretório normal, diretóriozinho normal. E aqui dentro, né, sei lá, eu inicializo Julia, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar, né, isso a gente já fez um monte de vezes, ativar o diretório. E aí, quando você ativa ponto, né, ele vai mudar, tá vendo? Aqui estava escrito V1.9, ele vai mudar para dia 9/11, tá? E aqui isso significa que ele criou esse ambiente local. E aqui você adiciona qualquer pacote, sei lá, Protein Secondary Structures, por exemplo, esse pacote meu aí que a gente está falando, Protein Secondary Structures, ele vai adicionar o pacote e as dependências e todas as dependências desse pacote. Então, ele instalou ali. Tá, eu vou sair do Julia, tá? Só para mostrar. Então, ele vai criar esses dois arquivos aqui, nesse momento. Um deles é esse project.toml, ele simplesmente diz qual que foi o pacote que eu explicitamente adicionei. Esse foi o pacote que eu explicitamente adicionei na minha sessão. Esse outro arquivo é muito mais complicado e ele diz exatamente de todos os pacotes que eu estava usando nessa sessão. Então, para começar, estou usando o Julia 1.9.3, essa é a versão do formato do arquivo, blá, 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 e aqui tem um monte de informação, e aqui é a informação de cada pacote que foi instalado, que são dependências que foram transparentes, que eu não percebi que instalou, mas são dependências daquele meu pacote. Então, Atoms Base é uma dependência, Base64, ChemFiles, tudo isso aqui foi instalado por baixo do pano. Essa é uma biblioteca muito importante para trabalhar com simulações, tal, enfim, mas... e ela é uma biblioteca, tem uma interface em Julia, mas ela é uma... mais por baixo do pano. A gente poder usar b.jl etc, um monte de coisa que foi instalada, mas que são dependentes. O pacote explicitamente que eu
Instalei, essas são as dependências diretas do meu pacote, a versão do zero. Então, tá vendo que aqui estão todas as versões, todos os pacotes que eu estou usando no meu ambiente. Aí, o que eu vou fazer, né? Vamos criar Vamos criar do lado, né? Tá, então, isso aqui já criou esses dois arquivos, e aqui eu vou criar um script, tá? Sei lá, um script que eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou, para começar... eu posso começar isso aqui, ó. Se eu começo agora, dentro desse diretório, usando Julia project, quando ele abre, já vai abrir ativado, tá? Aqui que eu apertei fechar colchetes, né? Apertei isso aqui, né? Aí, quando eu aperto isso aqui, ele passa para o Package Manager, isso aqui já está no diretório correto. Eu vou adicionar aqui o PDB Tools, só para a gente fazer alguma coisa aqui para vocês verem, tá? Então, adicionei o PDB Tools, tá? E aí, em particular, né, só para deixar claro, agora o PDB Tools foi acrescentado como dependência explícita do meu projeto. Tudo isso vai sendo importante, por quê? Porque isso aqui depois eu vou gerar um script, que no final das contas, eu vou querer que uma pessoa aleatória, em qualquer lugar, possa baixar esse script e saiba reproduzir exatamente o que eu estou fazendo aqui, com as mesmas versões de todos os pacotes. As revistas estão pedindo isso, e é útil para você, daqui a 2 anos, quando você for publicar os seus trabalhos, usar, né? Então, eu estou mencionando especificamente por quê? Porque não é nesse trabalho que eu estou trabalhando com o Wander. O Wander estava usando uma versão bem velha do pacote nosso, né? Não era de errado a versão, tinha mais uma versão antiga que tinha uma incompatibilidade com a versão nova. Aí o pessoal da revista pediu todas essas informações para reproduzir o trabalho, aí o Wander colocou todos os scripts, eu peguei e eu não conseguia rodar os scripts dele. Eu, né? Pô, se eu não consigo, ninguém consegue, né? Porque... Tudo bem, mas eu sabia qual que era desse jeito explicar, ó, você tem que fazer isso aqui, porque senão você não vai conseguir rodar esses scripts, né? Porque você está usando uma versão antiga e tal, não sei o quê, e precisa rodar com aquela versão antiga. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, né, assim, só para ser bem obsessivo, né? A gente vai começar no PDB Tools e Protein Secondary Structures. E o que eu vou fazer, né? Eu vou copiar essas coisas aqui para cá, para você, para a gente ver o que está acontecendo. E eu vou copiando os comandos para lá. Aí, com o PDB Tools, eu vou ter uma função que chama wget, tá? Tem importância, mas essa função wget vai abaixar um PDB do Protein Data Bank automaticamente, tá? Então, ele foi pegar um PDB que eu conheço, tá? Que eu trabalhei com isso aí no meu mestrado. Um receptor do hormônio tiroidiano, enfim, é uma proteína qualquer. E ela gera, tudo bem, aí eu pego esse 1-LBD, o que é esse 1-LBD? Né? Vamos lá, pra vocês verem. Isso aqui é uma estrutura que está lá, está até obsoleta, olha como eu sou obsoleto já. A estrutura do meu mestrado é obsoleta, então, tudo bem, não importa. Was removed. Olha só, em 2019, eliminaram isso aqui. Deve estar tudo errado na minha tese. Então. Não pode, aí que seja então. Se eles substituíram, deve ser porque está tudo errado. Mas, enfim. Não importa. Então, é uma estrutura de uma proteína, tal. Beleza. Aqui nesse caso. Não lembro se o LDB era, acho que era. Tá? Que tem sua estrutura secundária, suas hélices. Tá? Então, a gente baixou essa estrutura aí, tá? A obsoleta delas. Agora, com o Protein Secondary Structures, eu posso rodar o cálculo da estrutura secundária dessa proteína. Então, ele solta um vetor que fala para cada resíduo qual que é a estrutura secundária. Então, ele fala que, Secondary Structure Data, primeiro resíduo é uma alanina, da cadeia A,
o resíduo é o resíduo 225, isso aqui significa que ele não identificou nenhuma estrutura secundária naquele resíduo, e aqui são uns ângulos e uns números que têm a ver com a determinação da estrutura secundária. Aí, por exemplo, para esse resíduo aqui, então você tem a estrutura secundária, dessa valia, o resíduo que é esse, que é uma alfa-hélice. E aí, esse padrão, então, a gente calcularia a estrutura secundária, SS igual a DSP run PDB. Pronto. Isso aqui calculou minha estrutura secundária para esse resíduo. Se eu dou esse comando aqui, tá um vetor de zeros e uns. Essa anotação é importante, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando essa função isalpha-helix para todos os elementos do vetor. Tá? Então, se eu quero saber se o primeiro elemento do vetor SS é uma hélice, tá vendo? Ele devolve falso. Se o 10º elemento do vetor é uma hélice, é verdadeiro. Se eu agora faço isso aqui, ele devolve um vetor que é 0 ou 1, verdadeiro ou falso, para se cada um dos elementos é uma hélice ou não. Tá? Então, a gente vai colocar isso no nosso script também. Então, H igual a risalpha-helix.ss, e sei lá, para terminar alguma coisa, eu vou contar count H risalpha-helix.ss, e aí eu vou contar count H, 140. Tem 140 resíduos que estão na forma de uma hélice, e eu vou escrever isso como, sei lá, o resultado desse meu script. Bom, tá bom, então esse é meu script agora eu posso rodar ele, tá? Julia script.jl, e ele vai ativar, tá bom? A primeira coisa que ele vai fazer é ativar o ambiente onde eu estou, né? Aí e vai rodar a minha análise lá, e provavelmente vai escrever 140 no final das contas, quando acabar. Ele deve estar atualizando alguma coisa. Tá? Voltou. Tá? A primeira vez ele deve ser mais demorado. Isso aqui não deve demorar tanto para a segunda vez. Espero. Não sei por quê. Enfim. Tem umas pré-compilações já. Vamos ver mais. Ah, não. É a internet que não. Ele não está conseguindo baixar o arquivo da internet, por isso que está demorando. A internet que está. Vamos ver se vai. Vou escrever aqui. Então, só para a gente não ficar perdido aqui. Então, ele vai ativar, ele vai tentar baixar o arquivo. Isso é a parte que está demorando, porque a gente está muito ruim. Porque a minha internet está muito ruim. Então, ele demora para baixar o arquivo. Mas quando ele consegue baixar o arquivo, porque às vezes pode não conseguir, ele vai depois calcular a estrutura secundária e depois soltar o número de resíduos que estão na forma de hélice. Bom? Informação. Aqui a gente tem a informação de quais são exatamente todas as versões dos pacotes que eu usei. Aqui a gente tem a versão específica de que eu instalei de fato no meu ambiente. E aqui eu tenho o meu script, tá? Então, isso aqui, pronto, na verdade já é um script que eu posso passar. Eu passo esse diretório aqui, copiado,
reprodução exata desse cálculo, usando exatamente todas as versões, todos os pacotes que eu usei. Então, se você tem os inputs aqui da sua simulação, ou da sua coisa, e você cria esses arquivos, cria um ambiente específico para esse trabalho que você está fazendo, e roda esse script, você vai poder copiar ele para qualquer um, rodar ele de maneira completamente reprodutível daqui a 3 anos, se não vai problema nenhum. Então, a linguagem foi pensada para que isso fosse possível, você tinha uma ideia? Ou foi tipo, uma coincidência, alguém resolveu fazer esses pacotes para mais possível? Não, foi pensado, tudo isso foi pensado, né? A peculiaridade do Julia, nesse caso, é que o Package Manager, né, o gerenciador de pacotes, é uma coisa integrada com a linguagem. Por isso é mais fácil isso em Julia do que em outras linguagens. Eu acho que em Rust é fácil, Rust é uma linguagem mais moderna também, eu acho que eles também têm alguma coisa desse tipo. Mas nas outras linguagens, as duas coisas são independentes. Então, por exemplo, em Python, você tem Python e você tem os gerenciadores de pacote de Python. Pip, Conda e uma miríade de outros lá. Todos eles diferentes, uma confusão, todo tal. Então, se você quer criar um script completamente reprodutível em Python, você vai do Docker. Você tem que criar um ambiente virtual completo, onde você vai instalar, como se fosse um sistema operacional independente. É isso que você tem. Isso é o equivalente a esse ambiente para uma coisa de Python, é criar como se fosse um sistema operacional independente, um computador independente, né? Que nem você cria um computador virtual dentro do seu próprio computador, esse é o Docker. E esse pacote, e esse Docker vai conter que Python você usou, quais são todos os binários que você usou para fazer aquela execução e tal. Isso pode ser bem mais chato de construir do que isso que a gente fez. Qual que é o único assim, detalhe aqui? Aqui o detalhe rodado na versão 1.9.3 do Julia. Daqui a 5 anos, provavelmente essa versão vai ser uma versão velha. Então, se alguém pegar e instalar o Julia do nada, vai instalar uma versão diferente. Né? Então, eu posso perfeitamente, né? Aqui eu posso fazer isso, eu acho que vai funcionar isso aqui, né? Rodar com uma versão diferente do Julia, nesse caso vai funcionar, mas poderia ser que ao tentar rodar com uma versão diferente do Julia, o script não funcionar. O interessante é fornecer informações, inclusive para a gente mesmo, né? Está escrito aqui no manifesto, mas o que a gente faria se eu quisesse, de fato, agora instalar a mesma versão do Julia e rodar exatamente esse script, exatamente nas mesmas condições que eu rodei no meu computador, né? Então, eu vou só colocar as instruções, porque é uma coisa que a gente sabe fazer. Então, se eu pego aqui, eu vou lá em cima. O que eu vou fazer? Install Julia com o Julia Up. Tá? Julia Up é aquele instalador, porque ele vai ser muito prático para isso. Tá? Eu posso escrever lá em cima, instale o Julia 1.9.3, mas aí a pessoa pode achar isso chato. Então, a gente vai usar o tal do Julia Up, né, que é esse negócio aqui. Quando você instala o Julia, usando o Julia Up, né, que segue essas instruções, ou seja, dá esse comando ali, ele instala, tá, o meu já está instalado. Por que ele é bom? Por que ele é bom? Porque com o Julia Up você pode fazer isso aqui, ó. Você pode instalar, deixa eu ampliar um pouco a janelinha para vocês verem. Tá? Você pode instalar várias versões. Porque eu quero instalar a versão Julia 1.6. Eu que escrevo, Julia Up é de 1.6. Tá? E aí ele vai, já está instalado, tá? Porque já está instalado, então ele reclamou, mas já está aqui, tá? Então ele vai instalar, senão ele instalaria. E aí eu posso rodar esse meu script com essa versão. Julia, mas aqui eu acho que vai dar erro, porque eu acho que nos pacotes não é compatível com a versão 1.6. Eu posso Julia mais 1.6, que script, JavaScript, não tenho certeza, não lembro se o... pode até acrescentar isso aqui para... Isso aqui é melhor ainda. Eu não instalei, beleza. Então, eu não estou carregando agora meu startup file, então eu ignoro pacotes que eu tenho instalado lá, e beleza, eu rodei esse script com a versão 1.6 do Julia. Tá? Que não é a que eu usei quando eu estava fazendo o meu trabalho. Quando eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava fazendo com a versão 1.9.3, então eu vou recomendar, falar para a pessoa, ó, instale aqui. Aí, install
Julia 1.9.3 with Julia up add 1.9.3, tá? Então, se você fizer isso, ele vai instalar a versão 1.9.3 do Julia aqui no seu computador. Terceiro comando, run with, aí, Julia up, Julia mais 1.9.3. Isso aqui é uma boa ideia, inclusive. Startup file igual a no, porque aí se ele tem alguma coisa no startup file, eu não vou carregar isso, porque poderia gerar algum conflito, que nem gerou aqui. E script.jl, tá? Então, isso aqui escrito, só isso aqui, feito dessa maneira. Daqui a 5 anos, você vai lá e roda isso aqui, o script vai dar exatamente o mesmo cálculo que você rodou o dia que você gerou essas imagens. Então, por exemplo, se aqui tinha um monte de imagens, acabamos de fazer isso. Exemplo prático disso, tá? Acabamos de fazer isso no caso específico, que é esse treco aqui. Tá? Então, mesma coisa, ó. Essas instruções, tal, só que isso aqui é um script que gera essa figura toda complicadona aqui, tá? Então, gera essa figura, tá, a partir de dados da simulação, do meu aluno, tal, não sei o quê. Tá. Agora, a gente está tranquilo, porque eu sei que daqui a vários anos, se eu vier aqui, ou daqui a 3 meses, nem que sejam vários anos, se eu vier aqui e quiser reproduzir essa figura, ou atualizar alguma coisa dela, o revisor pediu para mudar alguma coisa, eu sei que eu vou conseguir rodar. Tá? Sei que eu vou conseguir executar. Tá bom? E não vai ter nenhuma diferença. Estou rodando aqui bonitinho. Tá? Então, acho que para quem está envolvido aí, estou gerando seguras no meu trabalho, tal, não sei o quê, não é uma má ideia, não necessariamente colocar esse header aqui, mas não é uma má ideia fazer isso sempre, entendeu? Você sempre, vou criar um ambiente, vou criar uma figura nova, uma análise nova no meu trabalho, faz um diretóriozinho, cria um ambiente para esse diretóriozinho, onde você vai trabalhando nele, etc, e você vai saber que, no final das contas, você pode passar esse diretório para outra pessoa, para o seu implementador, ou disponibilizar ele na rede como um ambiente de reprodução, e você vai ser capaz de reproduzir exatamente o cálculo que você fez quando você criou essas figuras. Todos com as mesmas versões. Inclusive, né, tá vendo? Aqui a gente está usando binários que foram compilados para todas as plataformas, enfim, sem precisar todos esses cuidados que são necessários, por exemplo, no caso que você das Docker, você tem que embutir os binários, botar os makefiles, baixar os arquivos correspondentes. É isso que você precisa para criar um ambiente exatamente reprodutível em Julia. Para sempre, tá? Tudo bem? Mas, de todas as maneiras, né, é uma boa prática, independentemente dessa preocupação mais de longo prazo, é uma boa prática sempre criar o seu ambiente lá, porque... Ah, e um detalhe, você pode, né, vamos supor que aí você comete um erro. Seguinte erro. Você chega lá e resolve atualizar seus pacotes. Aqui não vai dar nenhum problema, tá? Mas se você der um up aqui, né, ele vai atualizar todos os pacotes, tá? Aqui não vai ter problema nenhum. Vai atualizar tudo. Provavelmente vai atualizar alguma coisa. Sempre coisa para atualizar, né? Então, passam 10 minutos, tem alguma coisa atualizável, né? Então, vai atualizar alguma coisa. Vamos lá, baixar lá, a rede aqui é ruim, não atualizou nada. Então, nesses tempos aqui não tinha nada para atualizar. Mas tudo bem, ele poderia atualizar alguma coisa. E essa atualização, por exemplo, no caso do meu aluno, tinha uma versão do pacote que não podia ser atualizada, porque se eu atualizo, eu estrago a análise que eu estou fazendo, porque eu sei que a versão mais atual não é compatível com o formato de saída dos arquivos, né? Então, vamos supor que fosse o caso aqui, né? Eu instalei ó, o PDB-TU 0.15.1, PIN, como é que chama isso em português? Um percevejo, né? Tá vendo? Uma taxinha. É uma taxinha. Isso aqui é um alfinetinho ou uma taxinha que está indicando assim, olha, esse pacote aqui não vai ser atualizado, mesmo que tenha uma versão mais atual. Tá? Então, se você agora der um up aqui, bem, não vai acontecer nada, já viu que não vai acontecer nada, mas ele não vai atualizar e, por consequência, qualquer coisa que for dependência dele e não puder ser atualizada, de acordo com as normas, onde pode simular isso, né?
Vamos lá no Protein Secondary Structures, ó, vamos ver as versões que ele tem. Então, tem várias versões. Vou pegar uma versão velha. Antes da 1.0, essa era 0.3.3. Então, vamos supor que meu script só funciona com a versão 0.3.3. Então, eu vou remover o Protein Secondary Structures aqui. E eu vou adicionar o Protein Secondary Structures versão 0.3.3. É assim que a gente adiciona. Tá? Então, aqui eu adicionei especificamente a versão 0.3.3. E, ó, ele, por causa disso, ó, ele deu um downgrade aqui no PDBtools. Tá? Porque a versão 0.3.3 é compatível com a versão 0.14 do PDBtools. Então, tem as próprias dependências. E aqui eu vou dar um PIN, eu acho que já está atachado, mas agora eu dei um PIN nesse 0.3.3 dessa versão do pacote, tá? Então, vamos sair daqui, ó. Vamos ver o project, é esses aqui, e o manifest, tá aqui, né? Vou achar aqui. 14.5, que era o que precisava ser. Blá, blá, blá. Protein Secondary Structure está na versão 0.3 e ele está pinned. Né? Então, o que vai acontecer? Julia menos project. Estou no meu projeto. Tá? Então, meu projeto tem esses pacotes instalados. Ele avisa, ó, tem umas versões novas aí, blá, blá, blá. Vamos tentar atualizar, então. Up. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu sei que tem uma versão mais nova, né? Então, ele também não fez nada, porque eu mandei ele não fazer nada especificamente. Poderia ter outros pacotes atualizáveis, tá? Poderia ter outros pacotes atualizáveis, mas ele não fez nada, mesmo existindo uma versão mais nova do Protein Secondary Structures para rodar. Tá? E aí, se eu faço isso, porque eu sei que tem alguma incompatibilidade que pode ter surgido para pacotes em relação à maneira que eu tinha meus dados estruturados, se eu não der um up, não tem problema. Porque se eu não der up, o manifest nunca vai mudar. Mas, às vezes, se eu instalo um novo pacote, ele vai tentar atualizar os outros pacotes por causa das compatibilidades. Então, no pacote, mais que você não vai ter mudanças no seu ambiente e que o seu script vai ser reprodutível. Tá? E aqui, talvez, né, talvez meu script não funcione mais, porque agora talvez esses comandos que estou dando não estavam todos disponíveis na versão 0.3.3, mas eu acho que estavam. Porque acho que para 1 não mudou nada. Tenho certeza. Tá? Então ele vai tentar baixar o arquivo, que é a parte que demora, né? Que a rede é muito ruim. E aí, bom, funciona, tá bom? Então, com a versão 0.3.3 ele ainda funcionava, e beleza, que poderia ser a minha versão reprodutiva de todo o meu ambiente. Tá? Então, de novo, o que é isso? Específico de Julia é o procedimento, tá? Isso sim. O que a gente fez hoje é específico de Julia, todo esse procedimento. Em particular, é muito fácil em Julia, mais fácil do que qualquer outra linguagem que eu conheça. Você criar esses ambientes totalmente reprodutíveis é relativamente fácil. Mas não é uma coisa que vocês, se vocês se envolverem um pouco com programação, que vocês vão, e eu acho que vai ser cada vez mais comum. Se vocês forem trabalhar com machine learning, eu acho que vai ser obrigatório, todas as revistas estão pedindo isso. Ou seja, você criar repositórios onde, olha, a pessoa vai baixar e vai conseguir rodar exatamente a análise que você rodou. Então, em outras linguagens, vai ter seus próprios procedimentos, e dependendo da modernidade da linguagem, vai ser mais ou menos complicado, né? As linguagens mais novas estão implementando essas coisas mais ou menos embutidas na linguagem, porque isso está sendo cada vez mais requerido, né? Uma dúvida dessa parte aqui? Mas vocês aí que estão fazendo scripts e tal, usem tenham esse hábito. Para poder, inclusive por isso, porque as revistas estão pedindo, né? Então, vai chegar na hora de submeter o trabalho, vocês vão ter que fazer isso e falar, ó, roda assim, roda assim, roda assim, roda assim, para a pessoa conseguir reproduzir o trabalho. Então, essa era a primeira coisa. Segunda coisa, dúvidas? Quer tirar uma dúvida? Pergunta agora, vou falar de outra coisa de programação, que ele vai funcionar.
Dúvidas? Quem está em algum exercício tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida é boa. Eu já falei pra vocês. Vocês acham que as dúvidas são simples, mas não são. Como você chama? Você é Júlia? Não, esqueci seu nome. Não, você mesma, é. Débora. Em que exercício que você está? 15. E aí? Tem alguma dúvida? Caio? Eu tenho dúvida de exercício, mas eu posso lançar depois da. Porque, tipo, é uma dúvida que não. É só incômodo, tô vendo aqui, tem o verso todo de campanha, que tem um erro no final de tudo, mas funciona. Eu só quero Como é saber que é o qual erro? Possible method called error. Toda vez que eu. Ah, tá. No linter do VS Code? Ah, tá. Isso aí é um problema no linter, provavelmente. Isso eu chamo linter, esse que faz as pesquisas e tal. É que ele não identificou. Eu acho que se atualizar, provavelmente vai sumir esse em particular. Esse é um erro que estava dando faz um tempo atrás, e eles fizeram as atualizações, mas você pode eliminar esse erro, eu acho, em algum lugar. Mas não é um erro do código em si, né? Ele fala, ó, eu não reconheci o problema. Eu sei. Possible method called error. Só ele sugerindo, né? Ele sugerindo. Eu acho que eu até desabilitei aqui. Eu não sei se está corrigido. Eu até acho que desabilitei essa mensagem no setting. Isso aqui. Terminal. Edit settings. O que é o settings? Preferências. Extension settings. Extension settings. É isso aqui, ó, tá vendo? Se você vai no Julia, aqui, e Extension Settings, se você clica nesse lint call, ele pode aparecer esses possible method call here, sei lá, sort ABC, por exemplo, não sei se é legal. Aí, tá vendo? Porque sort não pode ser chamado assim, então aqui ele tá, possible method call erro, que é o erro que você está mostrando lá. Então, mesma coisa. Tá? Então, aqui tá certo, tá errado. Sort não pode ser chamado com dois argumentos que são dois strings, tá? Isso aqui tá certo, ele ajudou. Tá? Então, agora é esse lint call aqui, tá? Você pode habilitar ou desabilitar. Se você desabilitar, aquela coisa vai sumir. Eu tinha desabilitado porque estava dando muitos falsos positivos. Mas eu não lembro se isso foi melhorado ou não. Vou deixar habilitado para testar. Mas esse é o problema, entendeu? Eu vou saber que dá falso positivo. Acho que é esse que informa. Ele pode dar falsos positivos. Eu acho que isso foi melhorado em alguma atualização recente aí, mas enfim. Se ele estiver chato, você desabilita. Minha dúvida que eu tinha era para métodos de minimização sem derivados. Não, pergunta. Eu falo o que eu achar que é apropriado nessa altura do campeonato. O senhor no exercício 45 fala que a perturbação do ponto, né, da minimização tinha tamanho constante. E aí pergunta se a gente poderia fazer algo melhor do que isso. E a ideia que eu tinha era que se ele testa um ponto, se ele gera um ponto aleatório, testa ele e vê que dá certo, só aumentar o tamanho da perturbação em torno desse ponto. Se deu errado, vem de muito, tipo assim, se ele testou, deu certo. Aí ele vai testar o segundo valor. E aí ele vai aumentar o tamanho da perturbação. Então, o range aqui poderia ser, sobre esse novo valor, seria ir aumentando. Se ele deu errado, ele vai diminuir esse intervalo. Só que o curioso era que, se eu coloco, por exemplo, para ele dobrar a perturbação, ok. Agora, se eu peço para ele diminuir, ele divide por 2 a perturbação, parece que a perturbação fica pequena demais, tipo,
perturbados. E aí ele basicamente não modifica quase nada o valor. Não, qual que pode ser o problema aí? Né? O que você está fazendo é o seguinte, né? Tem a ver com os exercícios anteriores também, né? Para fazer meio... Para explicar, porque isso aqui tem a ver com os exercícios anteriores também. Você vai estar numa situação assim, né? Você tem, por exemplo, você está minimizando essa função aqui, x ao quadrado. Tá? Então, você está nesse ponto e o que você está fazendo é o seguinte. Você está perturbando esse ponto com uma determinada dimensão de perturbação. Então, o problema é que nessa parte, quando você estava fazendo isso com a derivada estava te dizendo que para onde a função tem que diminuir. Agora você não tem a informação da derivada, então você está fazendo um passo menos inteligente, né? Então, o seu passo perturbado, ele pode ir tanto para cá, como para cá, né? Seu passo perturbado com uma determinada perturbação, ele pode te dar um ponto de, simplesmente por ignorância, um ponto de maior valor de função, como pode dar um ponto de menor valor de função. Né? Então, qual que é a estratégia que você está mencionando assim? Olha, se eu perturbo e a minha função diminuiu, eu falo, opa, eu estou provavelmente longe da solução, porque eu andei para qualquer lado e a função diminuiu, então no próximo passo eu vou dar um passo maior. Né? Se eu perturbo e a função aumentou, aí eu vou diminuir meu passo, porque eu talvez... Aí a argumentação aqui é um pouco diferente, né? Porque não é que eu não tenho uma informação sobre a derivada, né? Então, no caso da minimização sem derivadas, o fato de eu perturbar e a função aumentar pode estar me indicando que eu já estou perto de um mínimo. Então, se eu estou aqui, qualquer perturbação aumenta o valor da função. Né? Se eu estou nesse ponto aqui, eu ando para cá ou ando para lá, com qualquer passo, a função sempre aumenta. Então, se eu estou nesse ponto aqui, eu faço perturbações, olha, minha função só aumenta. Então, eu perturbei, aumentou, tenta um passo menor, aumentou, tenta um passo menor, aumentou, tenta um passo menor. E aí, uma hora eu falo, meu passo para qualquer coisa que eu perturbo, meu passo é muito pequeno, minha função aumenta, portanto, eu não vou decretar que eu convergi. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que, nesse caso, a perturbação vai para o lado correto. Vamos supor que eu estou nesse ponto aqui. Né? A perturbação vai para o lado que a função piora ou vai para o lado que a função melhora com 50% de probabilidade. Né? Nesse caso. Você vai definir, na sua perturbação, você vai definir duas coisas. Em que direção que ela vai e qual que é o tamanho do seu passo. Mas a direção aqui, ela vai para uma direção boa ou ruim com 50% de probabilidade. Então aqui, essa estratégia vai funcionar. Por quê? Se você vai numa direção ruim, você vai diminuir o passo pela metade e dar uma nova direção. E aí, de repente, ele vai partir, na próxima passo, ele vai numa direção boa, e quando ele for numa direção boa, você vai dobrar o passo. Na média, você vai andar metade das vezes, como sua direção é aleatória, metade das vezes você vai andar na direção boa, metade das vezes você vai andar na direção ruim. Então, no seu processo, se você anda na direção boa, o passo dobra, e se você anda na direção ruim, o passo cai pela metade, na média, seu passo vai ter o mesmo tamanho do passo inicial. Entendeu? Só que se sua função agora não é assim, pois agora você está fazendo uma função quadrática de 2 dimensões. Isso aqui são as curvas de nível dela e você está minimizando ela. E você está nesse ponto aqui. Você está nesse ponto aqui. Você vai ter que dar uma direção para a sua perturbação, tá? Essa é a melhor direção possível, tá? Aleatória, mas você não sabe que essa é a melhor. Quando você estava fazendo minimização com derivadas, a derivada está te dizendo, gradiente, ó, gradiente está dizendo, ó, só diminui para lá. Agora você não sabe mais isso. Você não tem essa informação. Você não tem informação que o gradiente diminui para lá. Então você vai perturbar em qualquer direção. O problema é que agora tem mais direções, ó. Essas são as direções todas nas quais a função aumenta. Todas as direções que estão para cada curva de nível são direções em que a função aumenta. Vamos fazer um caso mais extremo, né? Se sua função ela for uma parabólica mais elíptica assim, ó. Tá bom? Se ela for assim, a função diminui perpendicularmente as curvas de nível em todas as posições. Então, aqui, ó, ela diminui para cá. Todas essas direções são direções onde a função aumenta. Então, se você der um passo nessa direção, a função vai aumentar. Se você der um passo nessa direção, a função vai aumentar.
Se der um passo nessa direção, a função vai aumentar, direção nessa função, a função vai aumentar. O que vai acontecer com essa sua estratégia aí? Você vai chutar muito mais direções onde a função vai aumentar do que direções nas quais a função vai diminuir. E se você, cada vez que você chuta uma direção na qual a função aumenta, você diminui o passo pela metade, o que vai acontecer em média com o passo? Vai ficar diminuindo, vai começar a diminuir. Então, a não ser que sua função seja simétrica em relação às direções boas ou ruins, se você só fizer isso que você está fazendo, com o tempo você vai diminuir seu passo, mesmo que você não esteja perto da solução, por causa da assimetria da probabilidade de você ir numa direção boa em relação a uma direção ruim. Então, aí eu comecei a testar algumas estratégias. Aí você tem que pensar. Então, reconhecido esse problema, você pode testar estratégias para isso não acontecer, né? Para a redução sucessiva do passo não acontecer. No caso que eu vi que, não sabe, o que eu entendi é que, tipo, começa a falhar muito quando a gente, às vezes, ele vai testar um valor, aí dá errado, diminui. Só que se der errado de novo, pura questão estatística, foi isso que eu estava pensando, vai diminuir mais ainda. Mas se ainda, cada manhã vai diminuir tudo até chegar um ponto que o passo vai ser minúsculo e não vai diminuir nada. Tem uma situação onde você quer isso, né? Essa é a complicação. Porque tem uma situação que é, eu estou no mínimo. Aqui não tem jeito. Aí, Essa sucessiva falha vai ser um indicativo para você que talvez você chegou no mínimo, ou bem perto do mínimo. Aí o que eu fiz? Vamos testar então, manter a perturbação quando dá certo, ou seja, vai dobrar a perturbação quando dá certo. Só que quando dá errado, não vai dividir por 2, vai dividir por 1,5. E aí já começou a resolver os problemas. Aí já não teve mais esse problema. Uma coisa que eu também testei, não sei se era válido, Não, só para comentar, isso que você fez é razoável e vai depender, funcionar ou não, vai depender de qual que é o espaço de passos errados em relação ao espaço de passos bons, né? Se o espaço de passos errados for muito grande, essa relação desses dois parâmetros aí, do parâmetro de aumento de passo na aceitação ou diminuição do passo na rejeição, vai ter que ir mudando, né? Mas você só poderia ter certeza dessa estratégia se você conhecesse a cada função. E aí uma outra estratégia que eu estava pensando eu tenho um fator que eu vou colocar de 0,01. E aí, ao invés de dividir a perturbação por meio, a perturbação seria dividida pelo número de falhas mais esse fator. Por quê? Porque, por exemplo, você tem uma falha, e então vai dividir por 1,001. Então, é uma perturbação muito grande. Só que aí, se falhar de novo, agora é por 2,001. É uma perturbação maior, e assim por diante. E aí, eu não sei se isso melhoraria a estratégia, tipo, a divisão ser mais ou menos proporcional ali ao número de falhas que você tivesse. Pode ser. Essa é uma estratégia. Enfim. Aqui não vai ter nada que vai ser muito maravilhoso, porque a gente ainda está num método de utilização bem simplão, que é perturbar o ponto em qualquer direção, né? Então, uma estratégia que consiste em perturbar o ponto em qualquer direção, nunca você vai chegar, nossa, isso aqui funciona maravilhosamente bem, porque não é. E era curioso, que as resoluções chegavam, tipo, na ordem de menos 163. Era mais ou menos próximo. Chegou no zero. Ainda é menor que a derivada, um pouco menor que a derivada. Chegava a tipo, coisas de absurdos 10, menos 200 e pouco. Isso não faz muito sentido, tá? Você baixou de 10 a menos 7, menos 8, não tem sentido esperar mais precisão do que isso, mas ainda assim, tipo, por essas duas metodologias de perturbação, né, de diminuir a perturbação, conseguir esses resultados. E aí não, tá bom, são estratégias, né? São estratégias válidas. O que talvez pudesse usar, assim, a sofisticar mais é usar a informação anterior, ou seja, você não abandonar o que você testou nos passos anteriores. Você
Se você está no começo do seu processo de minimização, você poderia ir acompanhando qual que é a taxa de testes, a taxa de tentativas boas ou ruins ao longo do processo. Entendeu? Então, provavelmente, quando você está longe da solução, você chuta um ponto, uma direção qualquer. Tem uma probabilidade dessa direção ser uma direção de descida. Aí você vai guardando essa informação. Qual que foi o número total de vezes onde eu obtive uma descida versus o número total de vezes onde eu obtive um ponto falho, né? Um ponto que é o crescimento da função. E essa taxa deve ir diminuindo à medida que você vai se aproximando da solução, né? Então, às vezes, acompanhar esse processo talvez ajude em algum sentido. Porque no meu caso era assim, tinha poucas falhas no início, e aí à exatamente. medida que Você vai se aproximando da solução. chegava uma coisa monstruosa. Mas, por exemplo, se você tivesse uma função... Falhas. Isso, mas isso é porque você está chegando no mínimo. Isso está ok. Isso está certo. Mas se você tivesse começado de uma situação assim, você teria muitas falhas no início também. Essa função aqui ela é meio chata de minimização derivada. Porque você já tem muitos pontos, logo, mesmo longe da solução, você tem uma boa faixa de perturbações que vai te levar ao aumento da função. E aí, essa informação você poderia usar, ou seja, olha, lá no começo, minha taxa de aceitação de pontos era de 30%. Tá? Então, esse é seu parâmetro, a sua referência, né? À medida que você vai se aproximando da solução, essa taxa de aceitação de pontos vai diminuindo, vai ser cada vez menor, só que usando uma referência de 30%. 30% era quando eu estava longe da solução. Então, você tem alguma informação sobre o aspecto da sua função se você acompanhar essa taxa de aceitação desde o começo. Agora, eu não sei se é um pouco desse exercício, mas a gente poderia pensar, por exemplo, vamos fazer o primeiro round de testes, né, nessa primeira tentativa. Faz 10 tentativas, eram 10 pontos aleatórios. Ele fala assim, olha, o número de falhas é, 10 vezes maior que o número de sucesso. Então, a gente perturba para diminuir. A gente diminui a perturbação para ver se a gente consegue aumentar. Tipo, sabe? Não sei se consegui fazer ideia. Ele vai testar um conjunto que eu defino de pontos aleatórios e ver qual que é a proporção entre acertos e erros. Se está errando mais do que acertando, então você perturba para diminuir. Se acerta mais do que erra, então ele aumenta. Aí, beleza. Vamos supor que ele erra mais do que acerta. Aí você diminui. Só que aí, dentro desse número de tentativas, ele também erra muito mais, assim, 100 vezes, 200 vezes mais do que acerta. Poxa, então vamos tentar aumentar de novo, só aumentar mais que o anterior. E aí tentar fazer como se fosse algo meio inteligente, assim. Isso aqui percebe só para ti, aí vai introduzir a próxima parte, né? De qualquer maneira, qualquer coisa que você estiver fazendo aí, vai ser uma coisa que está perdendo muita informação. Se você testou 10 pontos diferentes, e você tem que a função aumentou nesses 10 testes e diminuiu no outro teste, você já tem uma informação de para que lado a função diminui, entendeu? Então, você não usar essa informação já passa a ser uma coisa, assim, não vamos sofisticar demais essa estratégia, porque vamos pensar melhor na informação que a gente tem. Que aí vai entrar na próxima parte, né? Quando você vai para aqueles próximos métodos que estão escritos depois, que é os Nelder-Reed, Simplex e tal, você vai gerar pontos, e a informação dos pontos que você gerou no começo, aleatórios, essa informação vai te dizer para que lado que a função está diminuindo. Né? Então, se você partir dessa função, você está minimizando essa função, né? Essa aqui. Então, você gerou esse ponto, gerou esse ponto, piorou. Opa, esse aqui melhorou, piorou. Você não tem só uma informação de qual que é a taxa de aprovação ou não. Você tem uma informação de que a função provavelmente diminui nessa direção. Então, você tem que usar essa informação para minimizar a função ser derivada de maneira individual. Então, se você já está calculando função de vários pontos, gerando vários pontos, a maneira de sofisticar isso mesmo é usar a direcionalidade desses pontos para andar na função. E aí é outra método. Aí não é mais uma distribuição, não é mais uma minimização
que anda aleatoriamente na superfície da função. É uma minimização que anda usando inteligentemente a informação que você está obtendo dinamicamente da própria avaliação da função. Sabe? Então, enfim. Nesse exercício 46, 45, 45. No 45, vocês brincam um pouco com estratégias aí para tentar melhorar o passo, mas também não passa uma semana fazendo isso, porque tem maneiras melhores de resolver o problema, uma vez que você. Como é que eu faço isso melhor? Uma estratégia, só para comentar, né? Quando você está com passos muito pequenos, né? Qual que é a estratégia sem derivar, sem calcular derivadas analíticas, quando você está trabalhando com passos, você já está em passos muito pequenos. Se você está usando passos muito pequenos, você está calculando a função em passos muito pequenos em torno de um ponto, você está fazendo uma aproximação numérica da derivada, por diferenças finitas, né? Calcula o ponto. Se você está uma função comum, você calculou aqui, eu fiz um passinho pequeno, calculei aqui, bom, com esses 2 pontos eu posso aproximar a derivada e fingir que eu estou fazendo um método com derivada, só que calculando diferenças finitas. Tá? Então, você está já obtendo informação sobre para onde a função tem que diminuir. Então, não perca essa informação, entendeu? Eu já estou fazendo isso, vamos lá, vamos usar essa informação para andar numa direção racional. Parar de andar para qualquer lado. Seria a continuação disso. Uhum. Sei que eu ainda estou online. Perguntas? Curiosidades? Programação em geral? É. Tanto do desenvolvimento quanto do tipo. Sim. Depois de desenvolvimento, não possível para fazer isso. 16 a 19? O senhor fala que um dos resultados possíveis é o conhecimento de concepções negativas. Agora, geralmente, há um programa que vai dizer que escreve mensageria para o programa. Consegui fazer isso. Eu queria saber se tem um jeito, ao invés de fazer isso, eu vou realmente, se eu tivesse erro, ao invés de parar o programa uma vez, eu volto no texto por isso. Eu não precisava ficar rodando várias vezes. Você pode, né? Bom, aí o que você teria que fazer, né? É que aí você teria que reinicializar tudo, né? Se você vai ter um loop assim, né? Sei lá. Você vai ter uma concentração inicial, x0, né, igual a 1, aí for i em 1, n steps, é uma mini simulação. 100. E aí, x é igual a x, primeiro. Essa é a estrutura base, né? X é igual a x menos uma derivada de função que ele vai dar derivando, sei lá. Se for uma função quadrática, aí pode ser na simulação dá a mesma coisa, tá? Mas vamos supor que tem uma derivada aqui, sei lá. dt, né, sei lá, vezes x menos x0. Como é que seria? Vezes x a derivada vezes seria delta x. X, né? Você vai usando
você está pensando, tá? Então, aí o que tem aqui, né? Se x menor que zero, erro, sei lá. X menor que zero. Essa seria o caso mais elementar, né? Então, a função começa com x0, vai rodar 100 passos. Eu não escrevi o dt em lugar nenhum. Então, o que você está falando é que vamos supor que eu quero usar como parâmetro no dt, né? Então, o parâmetro dt vai ser um parâmetro que vai ter um valor padrão, vai ser 10. E aí, a função... no 10º passo, o x vai dar menor do que 0. Não, no primeiro passo já x vai dar menor do que 0, x é 1. A função vai dar no primeiro passo. X menor que 0. Aí o que você estava me perguntando é se eu quisesse reiniciar todo o processo, né? Tem mais uma maneira de fazer isso, né? Mas o que provavelmente... Assim, a maneira que eu acho que seria mais razoável, você queria testar diferentes DTs, né? Tá, então, a maneira mais razoável seria não fazer isso dentro da própria função. Eu acho que seria fazer isso aqui. Não precisa. Aí, seria isso aqui, sei lá, for dt em rodar por fora, né? Então, num range, sei lá, está começando do 0, vamos diminuir isso aqui em passos de menos 0,001 até dt igual a 0,1. E aqui chamar, aqui eu estou mandando um erro aqui, né? Eu posso jogar um try. Tá? Se eu tivesse, em vez de um erro saído da função, eu vou fazer isso porque a gente não falou do try aqui, mas se o x for menor do que 0, eu vou dar break, tá? Então, break. Ele vai devolver o x. Então, em vez de dar erro, ele vai simplesmente devolver o valor de x, o valor de x vai ser negativo, tá? Então, o que você quer testar diferentes dt, você acha que a maneira mais razoável é fazer isso por fora da função, né? 0.1 até 1. Então, eu vou começar com x, um dt grande, né? Para começar dando erros, né? Então, e aí vai diminuindo o dt. E aí eu vou colocar x out, sei lá, igual a simulation. E ele vai voltando simulation com dt igual a dd. É o dt ali. Esse aqui é o parâmetro, né? O parâmetro de input, ele vai ser igual a isso aqui. E beleza, e if x out menor do que 0, contínuo, não faz nada, ele vai... E aqui, sei lá, else. Sei lá. Deu certo. dt igual a dt. E aqui, break. Seria uma maneira de fazer isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu rodo a simulação com determinado dt, se o x-out deu menor do que 0, que na verdade está meio à toa, poderia fazer isso aqui, assim, mas mais simples até. Maior ou igual que 0. Então, se o x-out é maior do que 0, eu achei um dt para qual a minha simulação funcionou, e eu saio fora. E aí ele vai rodar e não deu certo nunca. Até 1, é porque o x0 que eu coloquei lá é 1, então precisa ir para um número menor aqui. 0, 0. Não deu certo? Por que não deu certo? Ponto negativo. Então nunca deu certo. Blá, 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 blá. Ele vai dar 100 passos de tamanho 0,1, né? Não vai funcionar. Então, ele vai tentar 100 passos partindo de x0 igual a 1. Então, o passo tem que ser menor do que 0,01 para isso aqui não terminar num número negativo, né? Então, tem que ser uma coisa mais fina aqui, na verdade.
Isso daqui vai dar certo no final das contas, não deu? Sim. Agora. Então, ele deu certo para dt igual a 0,09009, que é o primeiro dt para qual dá certo com essa precisão. Então, essa seria a maneira razoável de fazer isso. Assim, não misturar a tentativa de diferentes dt dentro da sua própria função. Tá? Isso, o que você está fazendo, assim, como curiosidade histórica, né, é o que a maneira intuitiva seria acrescentar um goto aqui. Tá? Existe, inclusive, tá? Goto biquíni. Como é que funciona? Ninguém usa isso, tá? Não é mais recomendado usar, mas existe, tá? Deixa eu ver como é que é a sintaxe desse. Tá, aqui, ó. Isso existe. Ó, e aí você faria assim, ó. Label, restart. E aqui você faria dt igual a dt dividido por 10, outro restart. Tá? Isso aqui é bom saber que existe, porque ainda existe algumas situações, tá? Então, mas é uma coisa que deixa o seu código bem difícil de debugar depois, porque fica pulando de uma parte para outra do código. Então, é uma coisa de debugar, mas existe. Então, aqui o que vai acontecer? Se o x é menor do que zero, eu divido o dt por 10 e começo tudo. E vou lá para o comecinho de novo. Tá? Então, eu não usei isso aqui, então eu não... beleza, deu certo. Né? Bom, não é ruim, né? Funcionou. Aqui tá. Hã? Não é ruim, assim. Tem situações onde isso aqui até fala, pô, isso aqui é a maneira natural de pensar o problema. Essa é uma questão do GoTo. GoTo, se você procurar informações sobre programação na internet, é uma coisa odiada. Mas tem muitas situações onde, se você for pensar logicamente o seu problema, o GoTo é uma coisa natural. Você fala, tá bom, eu estou fazendo alguma coisa, se essa condição se satisfaz, vá para aquela parte do programa que continua fazendo o que deveria ser feito. Qual que é o problema disso? O problema disso é que fica muito difícil debugar o que está acontecendo no seu programa. Porque se aparecer um erro aqui no meio, você não sabe se o erro aconteceu antes ou depois do GoTo, antes, no primeiro ciclo, sei lá, fica uma bagunça. Aí você tem um código, aí você tem um GoTo, aí o GoTo faz você pular esse pedaço do código, e aí você continua para cá. Isso faz com que fazer a manutenção do código fique uma coisa muito complicada. Mas uma coisa desse tamanho aqui não tem problema. Mas... isso. Em assembly, nas linguagens muito baixo nível, assembly, não tem ifs, não tem ifs, é GoTos, né? É isso. Ali, o comando de mais baixo nível de programação para você repetir uma operação você vai daqui, chegou aqui, se essa condição se satisfaz, vai para lá. Entendeu? Repete a operação. Quando você vai para muito baixo nível, um loop é um GoTo sucessivo. Um if é um GoTo para pula para cá, pula para lá. Mas isso é não recomendado de programação de uma maneira geral, porque faz o código ser muito difícil de você organizar e debugar depois. Mas existe. Essa seria uma maneira de resolver esse problema aí, né? Usando essa estratégia, mas não é recomendável. Melhor por quê? Porque aí a sua simulação, ela tá, no caso anterior, a programinha simulação, é um programinha bem independente, sim, que você sabe, esse programa deu esse problema com esse input. Né? Quando você roda simulation com dt igual a 10 ou 1, né? Agora minha simulação não dá mais esse erro, né? Vamos voltar a fazer ela dar erro de novo, né? Simulation, vez, minha simulação dá esse problema com esse dt, é uma coisa mais fácil de você entender do que Não sei se é comum. A mesma função de alguns parâmetros, às vezes dá resultados diferentes.
Se tem uma componente aleatória, sim, deve ter um range aí na sua função. Não? Então, o que é um exemplo? Das funções mesmo. Só que eu coloquei para parar o código e me falar em qual iteração parou. Dependendo da vez que eu rodo, ele para em iterações diferentes, às vezes nem para. Às vezes a concentração fica negativa, às vezes Não, tudo bem, eu preciso ver o código exatamente que você está falando. Porque não é para acontecer. Se seu código não tem nenhuma componente aleatória, e isso é uma parte importante, sua função é totalmente autocontida, sua função é uma função que não usa nenhuma variável global. Ou seja, não tem nada que ela usa dentro dela que depende de uma coisa externa. Isso é coisa importante. E depende só dos inputs que você dá para ela, então, nesse caso, não tem como dar duas execuções darem um resultado diferente. Então, aí tem que mostrar qual que é o código e onde que isso está acontecendo. Compartilha ela aí. Toda ela. Mas... E onde sai isso? Aqui, ó. Só água, o problema. O problema é o seguinte, ó. Você inicializou, você é de 1, você vê de 1, você escreve de 1 desde 1. Tá? Você está fazendo o seu loop de 2 DM steps. Certo? Então, qual que é o primeiro teste que ele faz? Né? Ele está testando se há de 2. Você não calculou se há de 2 aí. Então, você tem que testar isso depois de fazer a atualização. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Você está inicializando essas coisas. Então, está inicializando essas coisas. Tá? Então, esse primeiro teste está testando o livro, na verdade. Você não usou essa variável ali. Você precisa fazer esse teste depois de fazer a atualização. E fora do livro também. Tá? Você calcula essas coisas de qualquer jeito. Depois de calcular elas, você faz esse teste. Ó, para quem tá vendo, esse coloridinho aqui é de um pacotinho que chama Oh My REPL. Que a Pamela me fez. Tá. Mas se quiserem ver, ó, aquele Julia Notes lá que eu tenho, quem já entrou nesse site aqui, né? Se você entrar nesse Julia Notes aqui, ó, normalmente eu coloco isso aqui no meu startup. Tem o Revise, Benchmark Tools, esse Oh My REPL para ficar coloridinho. Isso aqui é legal porque ele não fica tentando instalar toda a versão, a última versão do pacote toda hora. Então, se o pacote já está instalado no seu computador, ele vai instalar, já está instalado. E não vai ficar tentando. Se você cria um novo ambiente, né? Manda instalar um pacote, ele vai tentar instalar a última versão normalmente. Se você coloca isso aqui, ele vai ver se já tem alguma coisa instalada e instalar se já está no seu computador. Então, evita ficar compilando mais coisas. E isso aqui é um comandinho que eu ponho para ele inicializar um ambiente temporário toda vez que eu começo o Julia. Tá? Então, se vocês verem o meu Julia aqui. Quando eu abro, é esse não, é no ponto 10 que eu estava usando isso. Tá? Então, quando eu abro, ele inicializa um ambiente temporário. Então, se eu agora instalo o Plots aqui, por exemplo, ou qualquer outro pacote, ele não vai poluir o meu ambiente global. O ambiente global sempre fica limpinho.
Ele vai instalar nesse ambiente temporário, eu testo o que eu quiser, eu saio fora, a próxima vez que eu inicializar o Julia é como se eu estivesse inicializando do zero de novo, evitando, sei lá, juntar muitos pacotes tudo no ambiente global lá e criar problemas. Então, essa é a última linha. Mas o coloridinho é por causa disso aqui, isso aqui é por causa... Isso aqui é para ele não ficar instalando toda hora pacotes novos, que em geral tem importância. Sim. Atualizado de 1.14.2 para 1.14.3, você não faz questão de baixar ele de novo, instalar tudo de novo. Então, isso aqui evita esse tipo de coisa. Por exemplo, ali ele está instalando de novo e demorou. Mas está nessa página aqui, né? julianotes.jl e tal. Escrito aí, está explicado. Isso aí, pode fazer. Assim, são formas binários. Se eu tiver, por exemplo, um programa de então, já está controlado. Para eu utilizar o Julia, eu tenho que passar ele pelo shell e como eu tenho que rodar esse binário dentro do próprio Julia. Não, são duas coisas diferentes, né? No Julia você tem um comando run, né? Sei lá. Run ls. Então, se você quiser rodar um programa binário que está instalado no seu computador de dentro do Julia, você pode usar isso aqui. Tá? Run ou... É meio chato isso aqui, na verdade, porque é pipeline. Se você quiser passar inputs para o comando, você vai pipeline, blá, 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 tem as funções lá, eu nunca lembro como é que é. Isso é uma coisa, um programa está instalado lá e você executa. Não tem problema nenhum, você pode rodar ele, né, sem problema. Então você roda ele, você pode ler a saída e tal. Outra coisa é se você quer fazer um pacote de Julia que vai usar o NMD para alguma coisa por baixo do pano. Tá? Então, aí você tem duas alternativas. Você fala para o seu usuário. Vai lá, entra na página do NMD, instala, bota o NMD no path e você, dentro do seu programa, assume que o NMD está lá disponível em algum lugar e usa run, né? E você explicou para o seu usuário que ele tem que fazer isso. Ou você pode, no caso do NMD não dá, porque a licença dele não vai permitir, mas não é uma licença open a do NMD. Mas, por exemplo, o Gromax, você pode fazer isso. O Gromax é totalmente livre, então você pode criar um binário que é um pacote de Julia para todas as plataformas. E aí você vai pegar o makefile do Gromax e você vai ler como a instrução de criar artefato. É esse aqui, esse programa aqui. Binary builder.jl. Tá? Então, você vai pegar isso aqui, você vai seguir as instruções desse pacote. E, basicamente, você vai rodar esse comando aqui. E, enfim, quando você conseguir compilar, porque isso aqui esse binary builder não vai criar um binário só para o seu computador. Ele vai criar para o seu computador, para o seu Linux lá, e para todas as outras plataformas suportadas pelo Julia. Então, para Mac, para o Linux, um monte de coisa que, enfim, que você nunca vai usar na vida. Mas, uma vez que você conseguiu que esse treco gere binários, por exemplo, do Gromax, para todas as plataformas, você faz um upload desse makefile, entre aspas, pro IgG Brasil lá, e ele vai criar todos esses binários, guardar todos esses binários na rede, e criar um pacote de Julia, que vai chamar, por exemplo, Gromax _JLL, tudo isso automaticamente, que agora você vai poder usar como dependência do seu pacote. Então, são duas coisas diferentes. Então, se você tem um binário de outra língua ou de outra linguagem de programação, isso pode ser comum. Você está fazendo um pacote lá e você quer usar... Por Gromax, eu acho que seria um comum, mas vamos supor que você está trabalhando lá com o Munir e com aquele programa dele de calcular sessões de choque lá, por exemplo. Então, você quer criar uma interface de Julia que vai carregar os PDBs, calcular sessões de choque usando aquele programa deles, tal, não sei o quê. Então, para aquele programa é interessante. Você consegue criar
dentro de Julia, uma espécie desse makefile, que é esse build.rbals aí, que vai gerar binários para aquele programa lá, para todas as plataformas. E esse seu pacote vai ser um programa em Julia, que você vai instalar aqui, Edge, sei lá, programa que você quiser, e ele vai automaticamente baixar o binário correto para a plataforma que você está, e você vai poder usar ele internamente, sem o usuário nem saber que ele baixou o binário específico para aquela plataforma, na versão que você quis que ele baixasse, assim sucessivamente. Entendeu? Sempre estou dando errado o comando ls direto, aí sempre dá erro. Aqui. Não, mas aqui, ó, esse daí. Mas se você aperta ponto e vírgula, né? Sabe, tá ligado nisso, né? Eu vi que ele colocou lá o shell. Isso, você aperta ponto e vírgula aqui, vira um shell, tá? E aqui você pode dar ls. Tá? Então isso é útil, né? Até para mudar de diretório, ó. Se eu quero vir aqui, tá? E agora eu posso aqui activate ponto, tá? Eu não preciso sair do Julia para mudar de diretório. Eu posso mudar de diretório desde dentro do Julia no shell dele, que é o ponto e vírgula, né? Então, ponto e vírgula muda para o shell, isso aqui muda para o package, eu acho que tem alguma outra coisa que muda para outra coisa. Não lembro. Agora não é, esses dois são os que eu uso. De help também. O help muda para o help, então aqui sei lá, o help da função soma, assim. Quer dizer que dá para a gente pegar programas que originalmente eram feitos para Linux incompatíveis com Linux, parte do binário deles, e aí Julia consegue fazer essa parte. Um programa ele não é compatível ou não compatível com Linux ou com o binário dele que não é, normalmente. Né? Às vezes precisa de alguma biblioteca que só existe no Windows, ou vice-versa. Pode ser que ele não seja impossível compilar o programa para Linux. Mas normalmente o que é, se você tem um programa normal em C, C++, em qualquer linguagem, você tem que compilar ele para o computador que você está. O tipo de computador que você está. Então você pega lá o seu programa, você compila, né, que é isso aqui, sei lá. É que Julia não tem isso, Python não tem. Então se você vem aqui, vamos fazer um programa em Fortran. Teste.f90. Então, sei lá, program, main, write, asterisco, olá. Tá? Isso aqui é um programa em Fortran. Isso aqui é um texto, né, tal. Esse programa precisa ser compilado. De Fortran, teste.f90, menos o teste. Isso aqui é a compilação dele. Isso aqui gerou o binário teste. Isso aqui pode ser executado aqui. Se eu copiar esse binário para um Windows, não vai rodar. Não vai funcionar, tá? Então eu preciso compilar ele no Windows. Pode compilar ele no Windows, vai ser uma coisa que vai dar mais trabalho, porque compilar as coisas no Windows é chato pra caramba, mas é basicamente a mesma coisa. Você precisa compilar. O que o Julia vai fazer? O que o Julia forneceu com esse binary builder aqui? O que isso aqui faz? Isso aqui eu vou criar um scriptzinho que vai me dizer como é que compila isso no Linux, como é que compila isso no Windows. Às vezes é a mesma coisa, tá? Como é que compila isso no Mac, como é que compila isso numa workstation, não sei o quê. E aí ele vai gerar máquinas virtuais de cada tipo de plataforma e criar todos os binários para todas as plataformas. Depois disso, vai gerar um pacotinho, que nesse caso chama de .jll, que você vai poder lá de dentro do Julia, da using test.jl, e isso vai automaticamente baixar o binário correto para a plataforma que você está. É isso que Por exemplo, o senhor estava falando do Gromox, né? Supondo que ele só funcionasse no Linux. Então, eu poderia usar esse recurso para no meu computador de Windows, já tem muita coisa aqui da minha pesquisa, tudo mais, não quero usar uma máquina virtual, não tenho condições de fazer acesso remoto com uma máquina que tem Linux para usá-lo. Então, teoricamente, dá para usar essa estratégia. Não, ele tem que ser não, ele precisa ser compilável no Windows. O programa precisa, ele não tem como você, se o programa é incompatível com o Windows, você não vai conseguir compilar ele no Windows. Não é o caso do Gromox. O Gromox você pode compilar no Windows, se você quiser. E no Mac, onde você quiser. Então, isso é uma coisa que pode ser feita para o Gromox. Gostaria que até alguém já fez, tá?
Hã? O link para o Chrome, assim, Isso, o próprio Makefile do Gromax, justamente. Você só vai fazer uma adaptação do Makefile do Gromax, provavelmente não vai fazer nada, na verdade, não sei. Mas eu vou dar, sei lá, será que é capaz que até tenha. Talvez o Bruno tenha sido um exemplo ruim, mas só, sabe, essa ideia de poder pegar algo que originalmente era só para Linux tentar fazer isso. Não, você só para Linux nesse sentido, não. Tá? O que você tem é um binário para Windows, mas a maior parte dos programas é compilável em múltiplas plataformas. Tá? Então, todas essas coisas foram coisas que foram compiladas. Uma delas, por exemplo, sei lá, foi o Pacmol. Pacmol é Fortran. Tá? Então, nem tinha sido eu que tinha feito isso, mas ele deve estar por aqui. Aqui. Tá? Então, tem lá. Eles criaram isso aqui e o Pacmol pode ser usado como é um binário disponível como pacote de Julia. Então, até, inclusive, dá para rodar, né? Então, isso aqui nem tinha sido eu. Aqui, tá? E aí, o que ele vai fazer aqui? Parece que eu instalei um pacote normal, mas, ó, passou ali um Pacmol, JLL, não sei se vocês viram, mas passou por aqui, tá? Que é o binário sendo baixado. Tá? É o pacote que disponibiliza o binário. E aí, tudo bem, isso aqui foi eu que fiz, mas é um... Pacmol. Ok, Pacmol. Esse aqui é a função. Agora, O interessante disso é que dá para, tipo, ao invés de você fazer um script em Julia e outro em Bash, que aí ele abre esse script em Julia, né? Porque esse de Bash, por exemplo, vai abrir o Pacmol, dá para fazer tudo nesse só script de Julia, né? sim, tá. Mas dá para fazer mesmo sem toda essa... Estou falando, o Julia também tem um comando para você executar comandos dentro de Julia. Run, blá, blá, blá. Não é mais chato do que Bash, porque Bash é mais direto. Isso, mas os comandos de Julia são cross-plataforma, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa interessante, ó. Esse aqui é como eu disponibilizo o Pacmol para rodar. Eu decidi que essa é a melhor maneira, na verdade. Gente de Windows me enchia o saco porque queria usar Pacmol e não se conseguia compilar. É muito chato compilar qualquer coisa em um Windows, né? Então, ele diz que não sabe, nunca compilou nada na vida. Então, agora eu falo para eles, ó, baixa o Julia, instala o Pacmol, roda esse run Pacmol, isso aqui abre essa janelinha, tá? Que te deixa escolher o input do programa, aí, sei lá, que não vai funcionar, né? Sei lá, acho que nem vai funcionar, mas te deixa escolher o input do programa e aí ele roda. Isso funciona exatamente do mesmo jeito no Windows. Então, o pessoal de Windows agora não me reclama mais, porque eles instalam o Julia. Fala, Pacmol e o Run Pacmol, vai abrir uma janelinha onde eles clicam e funciona. Então, esse é o caso. Mas o que está dando é um programa informando, está por trás e está disponibilizado para todas as plataformas agora. Então, é útil nesse sentido também. Bom? Beleza? Alguma outra coisa específica? Então, esse é o tal do Binary View. Para aquele programa do Munir, seria interessante fazer isso. Eles devem ser mais rápidos. Mais. Aí tudo bem, mas é um programa. O caso dele é um programa que tem um caso interessante fazer isso. Por quê? Porque é um programa para calcular a seção de choque de proteínas. Quem vai usar esse programa? Não é gente computacional. É principalmente gente experimentalista que está comparando dados. Esse pessoal, se você fala que eles têm que compilar um programa, acabou, não vai usar, entendeu? Não vai usar. Não vai usar. Entendeu? Então, essa é uma maneira interessante de distribuir esse programa. Você fala assim, ó, o que você tem que instalar? Instala a Julia com Julia Up. No Windows no Windows Store. Então, já está dentro do que eles estão acostumados. Instala. Clica lá, abre o negócio, add nome do pacote, run pacote e beleza. Está funcionando. E dá para fazer interfaces gráficas, né? Sei lá, isso aqui, enfim. Tá? Isso aqui é uma bonitinha que eu estava vendo. Só para postando.
uma mousetrap.js. Tá? Mas é um treco para fazer interfaces gráficas, né? Então, você pode criar toda uma interface gráfica, criar os gráficos, fazer, enfim, tudo. E vai ser cross-plataforma, então você pode criar todo um programa que ele vai baixar, vai rodar e vai gerar em qualquer plataforma se tem um programa com interface gráfica e tal. Então, tem essa possibilidade. Não é a única, tá? É que sempre o pessoal está falando bem, eu nunca fiz nada, tá? É uma das maneiras de criar uma interface gráfica, é esse programinha que o pessoal está falando, tá? Ouvi comentários, o pessoal falando bem disso aqui. Tá bom? Acho que é assim. Como é que está o bicho? Ah, ele não registrou o pacote. Está registrado, não sei por quê. Enfim, mas aí poderia gerar uma interface gráfica. Não sei porque ele não registrou. E vai baixar as bibliotecas, tal, OpenGL, blá, blá, blá. Essas coisas binárias que ele tem que baixar para as plataformas específicas para gerar as interfaces gráficas. Beleza? Então, façam perguntas, façam exercícios. Tirem dúvidas, põem lá no Zulip, aí todo mundo lê e aprende alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa, Caio? Estou tentando fazer exercício. Obrigado.